Oi, eu sou a Denise do Denise Tá Chamando e esse é mais um vídeo sobre minhas leituras. Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro dos Vilões. Eu já fiz um vídeo anterior sobre o livro das princesas e esse aqui tem a mesma estrutura. Ele traz dois autores famosos, né, mundialmente, e dois autores brasileiros. No caso, os dois brasileiros são a Karina Ricci e o Fábio Yabu. Inclusive, relevem qualquer pronúncia errada aí, porque eu não sei como é que pronuncia o nome desse povo. Pensa nos autores com uns nomes bem diferentes. Não conhecia nenhum dos quatro, assim, conheço de nome, né, mas eu não li nenhuma obra de nenhum dos quatro. Então foi meu primeiro contato com o texto deles. Todos eles eu acho que eu já conhecia de nome, mas de fato eu nunca li nada a respeito. Então, os quatro contos, né, são sobre os vilões dos contos de fadas, e aqui eles estão recontando as histórias dele. Eu confesso que eu imaginei que a história seria colocada como uma história, né, de pessoas malvadinhas, mas na verdade eles resolveram, a grande maioria dos autores, né, não tiveram muito essa abordagem, não foi idêntica, eles resolveram recontar a história dos contos de fadas. A Cecily von Ziegler, não sei como pronuncia, sinceramente, ela vai contar a história da Cinderela, na verdade é a história das irmãs dela, das filhas da madrasta dela, e de fato elas tratam ela mal, não tratam ela muito bem, são adolescentes no mundo moderno, no mundo de redes sociais, de Instagrams, essas coisas. Então elas são meninas que têm muitos seguidores no Instagram, então a vida delas é muito, muito, muito visual, muito, muito, muito virtual. Elas têm que impressionar todo mundo e a Cinderela é sempre deixada de lado. Eu achei curiosa nessa colocada do personagem na vida moderna, acho interessante, acho bacana. E eu achei interessante que a Cecília, ela começou a colocar a Cinderela como uma personagem má num determinado momento da história. E assim, eu achei que a ideia estava muito legal, mas eu acho que ela poderia ter explorado mais isso, que ela meio que desistiu, não sei, assim, quando estava ficando bacana, ela pegou e saiu da história, sabe? Eu não achei que faltou desenrolar, né? Porque essa história de colocar só no mundo atual não teria sido suficiente. Essa aqui é a Cecily, por caso vocês não conheçam, né? E eu realmente não conheço nenhuma obra dela. Eu achei, assim, interessante a história das irmãs, mas assim, não foi a história que eu mais gostei do livro. Eu acho que essa, de fato, foi a que eu menos gostei, mas é uma história legal, não é ruim, não. O outro conto é da Karina, escrito pela Karina Ricci, que é brasileira, eu nem sei como é que pronuncia, Karina Ricci, ou seja, ela é brasileira, e ela escreveu a história da Bruxa da Branca de Neve. Também coloca no mundo atual, e no mundo atual, as duas como modelo, a madrasta dela e a Branca de Neve. A madrasta, inclusive, ela coloca como uma pessoa normal, né? Uma pessoa boa, mas uma pessoa obcecada, de fato, pela própria imagem, como ela é bem conhecida por isso. E ela é uma top model a top model número 1. Ela é a mais requisitada, a mais solicitada, a mais metida besta, né, e tudo. Mas assim, ela não é uma pessoa má, ela só é uma pessoa meio chatinha assim de se conviver, mas nada assim de horrível, 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 horrível. E ela, num determinado momento, ela tem a carreira dela ameaçada por se não me engano, é um perfume que ela é a personagem, é a cara, né, da marca. Ela é substituída pela Branca de Neve. Então ela começa
a ter aquela preocupação de que a Branca de Neve tá me superando, e ela começa a ter essa sensação de que a Branca de Neve tá superando ela em tudo, que a Branca de Neve, sem fazer esforço algum, tá ganhando tudo. E enquanto ela tem que fazer vários tratamentos de beleza, enquanto ela tem que fazer academia, ela tem que se esforçar, tem que fazer dieta, e a Branca de Neve come muita porcaria, ela dorme mal, dorme tarde. Então, assim, seria bonita só por existir, né? Força divina. E ela fica muito indignada com essa situação. Então ela fica muito, muito, muito chateada e não quer perder o status dela. E ela resolve dar um jeito de sumir com a Branca de Neve. Ela chega num extremo que ela quer sumir com a Branca de Neve, mas não... Sei lá, eu ainda acho que é uma história que ela aborda muito o lado do psicológico, de como a pessoa se torna uma pessoa má, e principalmente como a pessoa às vezes faz uma merda e não necessariamente ela quer fazer uma maldade, né? Que ela acaba tomando consciência que ela tá tomando um rumo errado e que ela pode voltar atrás, só que às vezes ela demora para ter essa percepção e é tarde demais. Eu gostei bastante desse conto da Karina e achei interessante a maneira como ela colocou no mundo moderno. O outro conto foi da Diana Peter Freund, eu não sei. O da Diana é o livro que é um livro o que eu não, o segundo lugar, né? Acho que realmente acaba ficando essa ordem assim crescente, né? E decrescente na altura dos autores. O da Diana foi um dos que eu mais gostei, ficou em segundo lugar. E esse livro dela aborda a história da bruxa da Bela Adormecida. Também é um livro colocado mais ou menos na época atual. E nesse caso, a mãe... eu esqueci, eu não sei qual nome que ela usa na personagem. Ela é colocada como... não uma bruxa moderna, uma bruxa de verdade, né? Mas como uma pessoa que tem conhecimentos de ervas, e isso é passado, né, pela família dela, né? A mãe dela passa por isso e passou para ela esse conhecimento, e a sogra dela, então ela vive num local isolado da cidade e a família dela é discriminada. No caso, a família dela é ela, a mãe, e era a avó. Eu acho que a avó dela morreu, não tenho certeza da situação. Então ela vive assim, isolada, que ninguém cumprimenta ela, ninguém fala com ela, mas todas as noites vai sempre alguém na casa dela em busca de alguma poção, alguma erva, alguma coisa que possa salvar essa pessoa. E muitas mulheres, muitas jovens, muitas senhoras também vão em busca da mãe, né, dela, para poder pegar um chá, alguma poção que seja abortiva, porque aprontou alguma coisa, teve um relacionamento e acabou engravidando e não quer ter esse filho. E ela, a bruxinha, né? Não sei como chamar. Ela acaba ajudando em todos esses tratamentos, esses momentos, né? Só que sempre à noite. No meio da rua, durante o dia, elas nunca são cumprimentadas, elas são ignoradas, ofendidas até. Mas à noite tem sempre alguém, e na madrugada tem sempre alguém batendo na porta delas em busca de ajuda, e elas ajudam prontamente, tá? E aí ela tá nessa fase adolescente, dos 16, 17 anos, e ela sente se isolada, né, escondida lá do mundo. Ela quer participar do mundo, quer ter a convivência com as pessoas da idade dela, ela quer poder ter essas experiências, e ela acaba meio comprando uma briga com a mãe dela. E ela quer ir pra escola e a mãe dela aconselha ela a não ir, que as pessoas vão acabar tratando ela mal, que é melhor ela ficar lá no mundinho dela, ela continuar lá aprendendo as coisas dela e seguir com a vidinha dela, mas ela teima e ela vai pra esse mundo. Num primeiro momento ela chega com uma garota nova, então tem um monte de cara interessado e um principal que foca nela. Vai ser aquela furor do momento, um monte de menina que é amiguinha dela, e ela acaba indo por um caminho assim que é muito complicado e comum
das pessoas, de querer comprar a amizade. A partir do momento que ela percebe que as pessoas ficam interessadas, principalmente esse namoradinho, porque ela tem acesso a algumas ervas que dão barato, né? Então esse cara fica super empolgado, então quer manter contato, já tá. E ignora ela publicamente, mas não jurando amores por ela pra poder pegar a droga, e ela não demora pra perceber isso, né? Ela não tem essa noção de convivência social e acaba achando que todo mundo gosta dela e tal. E na verdade ela vai se decepcionando ao perceber que as pessoas estão com ela muito por interesse, e ela resolve se vingar. E acaba chegando uma outra garota nova, né, na cidade, e ela percebe que ela é tratada da mesma maneira que ela era tratada também quando era novidade. Quando eles descobriram que ela era a bruxinha, né, da cidade, então eles começaram a tratar ela mal, humilhando ela publicamente, e ela resolve se vingar. E vai ter a festa de... acho que festa de 15 anos, não lembro. Uma festa de inauguração dessa garota nova, e ela resolve fazer uma poção para as pessoas dormirem, e ela vai aprontar. Então tem toda uma consequência, ela tem uma história assim, de consciência, de percepção dos erros, de percepção de si mesmo, de como é que você... como é que são construídas as amizades, como essas amizades se perdem, como essas amizades se vão, como alguns garotos ficam ludibriando as meninas e muitas ainda caem, né, no truque, como ele acaba trocando, né, de menina, e tem uma outra menina que vai cair no truque novamente, sabe que a outra menina foi maltratada, foi humilhada, e acha que na verdade o problema é a outra menina, que a outra menina que era vagabundinha, que prestava coisas desse tipo. Assim, eu achei muito pertinente essa história, essas histórias, né, que tratam o nosso povo que adora fogos de artifício. Nunca vi esse. E esses bem ruins, né? Se fosse pelo menos uns efeitos pirotécnicos especiais. Eu gostei muito dessa história, achei muito bacana. E a última história, que é a do Fábio e Yabu. É a história do... eu achei muito curiosa, essa que seria a história do Lobo Mau, que ele participa de tantas histórias. Então o Fábio, ele deu uma inovada que eu achei assim, muito legal. Ele manteve o mundo de conto de fadas, ele não coloca a história dele somente, né, no mundo atual. Ele faz uma mescla entre dois mundos paralelos, o mundo dos contos de fadas e o mundo atual. E ele consegue fazer isso, resolve fazer isso porque o Lobo Mau, ele participa de várias histórias, então ele entende como o mesmo personagem, e ele coloca como a pessoa má, né, da história, dos contos de fadas, na verdade um narrador. Eu achei assim espetacular a maneira como ele escreveu a história, foi muito interessante essa ótica de colocar o narrador como o malvado da história, como o ruinzão, né, de fato, que fica explorando os contos de fadas, que vivem diariamente aquela vidinha, inclusive lá morrendo, os vilões, né, entre aspas, das histórias, vão morrendo, sofrendo, e todos os dias estão sentindo aquela mesma dor ao serem, sei lá, recebendo machadadas, por exemplo, igual o lobo recebe. E outros já ficam numa vidinha bonitinha, igual as princesas, né? Então eles não fazem um esforço para poder mudar a vida de quem tá sofrendo, porque para eles é melhor ficar na deles, que eles estão bem assim, né? Então, assim, achei fantástico. E tem um personagem que ele consegue ver uma maneira de... E o narrador, ele é senhor de tudo, né? Ele é uma espécie de Deus, que ele é onisciente, e tem um personagem que ele consegue descobrir uma saída daquele mundo, e ele resolve enganar o narrador e conta pro lobo que o lobo precisa da ajuda do lobo, na verdade, para ele poder sair, mas na verdade quem acaba saindo é o lobo. E o lobo chega no mundo nosso, né, e no quarto de uma menininha, uma criancinha, acho que deve ter uns 7, 6 anos de idade. Então tem toda essa situação de comunicação entre essa criança e o lobo, que num primeiro momento ele é malvado, né, pelas histórias que ela conhecia, né, e como tratar essa ameaça, né,
E tem todo aquele furor na cidade também, a partir do momento que, no primeiro momento, os pais da criança não acreditam quando ela fala que tem um lobo no quarto dela, e depois quando eles presenciam de verdade a situação, e o narrador também manda perseguir o lobo, então tem toda uma situação, porque desequilibrou a história nos contos de fada, né? Então, achei fantástico, divino, foi a melhor história das 4, de fato, o meu gosto foi indo se inverter, né? Eu gostei mais da última, da penúltima, e da outra foi subindo. A primeira foi a que eu menos gostei, mas de fato eu gostei de todas as histórias. Acho que recomendo muito esse livro. Achei muito legal o jeito como ele foi recontar essas histórias. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.